Ótimas notícias! Comer sorvete não vai agravar o seu resfriado. Laticínios congelados podem ajudar a aliviar dores de garganta e fornecer as calorias de que você precisa quando não tiver vontade de cozinhar ou comer algo mais substancial. As girafas dormem por mais de 30 minutos por dia. Seus cochilos noturnos e vespertinos somam cerca de 4 horas e meia por dia. Você não pode ter uma memória verdadeiramente fotográfica. Mesmo que consiga recordar o material visual com mais detalhes do que outras pessoas, você nunca se comparará a um filme ou sensor de câmera no que diz respeito à precisão. Um cérebro maior não o torna automaticamente mais inteligente. Os elefantes e as baleias têm cérebros muito maiores do que os dos humanos. Podemos não ter uma proporção de massa de cérebro para corpo impressionante, mas 86 bilhões de neurônios ajudam os humanos a permanecer como a espécie mais inteligente do planeta. A luz não é a coisa mais rápida do mundo, é a fofoca. Não, na verdade nada pode se comparar a ela em velocidade no vácuo, mas ela fica mais lenta quando passa pela água ou pelo vidro. Partículas como elétrons, nêutrons ou neutrinos vencem nessas condições. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter não está repleto de rochas perigosas em colisão constante. Se você alguma vez se encontrar lá, verá como é vazio e calmo. Os asteroides estão tão distantes uns dos outros que as chances de colisão são muito pequenas. Um radar de nave espacial detectaria o asteroide e ajudaria a evitar qualquer risco. Não é necessário esperar o equinócio da primavera para fazer um ovo ficar de ponta cabeça. Não precisa da gravidade igual nem nada disso, e esse feito pode ser realizado perfeitamente em qualquer dia do ano. As laranjas nem sempre são cor de laranja. A variedade de casca verde é tão doce quanto e perfeitamente madura. Essa cor de casca as protege do sol e também é um sinal de que há bastante clorofila na fruta. É por isso que as laranjas verdes crescem principalmente em climas mais quentes e às vezes são pintadas de laranja para ficarem com uma aparência mais normal para os compradores ao redor do mundo. Mais boas notícias! Você realmente sempre tem espaço para um pouco de sobremesa, não importa quanta salada, sopa ou carne tenha comido antes. Você fica entediado com sabores salgados, mas quando vê e cheira sorvete, bolos, biscoitos e chocolate... preciso de um minuto aqui. Seu cérebro fica animado e substitui os sinais de plenitude por prazer. Além disso, seu estômago é um órgão flexível e o açúcar o ajuda a relaxar e a abrir espaço para a sobremesa. Você tem muito mais de 5 sentidos. Além da visão, audição, olfato, paladar e tato, existem a sua capacidade de sentir o calor e o frio, detectar vibrações ao longo do ar ou da água, dizer onde algumas partes do seu corpo estão em relação a outras, sentir dor, sede, fome, tempo e muitas outras coisas. Quando você liga para alguém usando seu celular, o sinal não passa por um satélite. Seu gadget está sempre procurando por sinal de rádio sem fio e transmitindo dados de e para torres de celulares terrestres. Se quiser ligar para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra célula por meio de uma enorme rede de conexões torre a torre. O açúcar mascavo não é mais saudável do que o açúcar branco. É feito de açúcar branco com algum xarope pegajoso residual extra nele. Esse xarope tem algumas vitaminas e minerais, como potássio e magnésio, mas nem isso o torna um alimento dietético. Inicialmente, a Torre Eiffel era para ter ficado no seu lugar por apenas 20 anos. A ideia era mostrar a força industrial da França durante a Feira Mundial. Mas como Eiffel adicionou uma antena de rádio e um transmissor de telégrafo sem fio, decidiram mantê-la no lugar. Ela também tem um apartamento secreto no topo, que era usado para funcionar como um laboratório de meteorologia. Também é um ótimo ponto de referência para um encontro. O chá verde e o chá preto realmente vêm da mesma planta. As folhas ganham diferentes sabores e cuidados após a colheita. O chá verde é seco e aquecido por meio de vapor. O chá preto é triturado ou enrolado e em seguida deixado oxidar e escurecer. O mel pode estragar se você o deixar descoberto em um ambiente úmido. Mantenha a tampa fechada e não deixe entrar água e ele ficará comestível por muito, muito tempo. Seus poderes antibacterianos não permitem que nenhum organismo se instale ali. Se você deixar as vespas em paz, elas não farão necessariamente o mesmo. As abelhas respeitarão seus limites se você não tentar feri-las. As vespas Yellow Jacket ou amarelas são tão mal-humoradas que podem picar mesmo se você estiver apenas passando pelo seu ninho sem saber e estiver perfeitamente imóvel. Então tá. Os camelos não armazenam água em suas corcovas. Eles as usam como reservatório de gordura para sobreviver por dias no deserto sem parar para comer. Eles obtêm água em grandes quantidades no caminho para mantê-los hidratados. O excesso de água permanece na sua corrente sanguínea. As corujas não conseguem virar a cabeça em um círculo completo.
270 graus é o máximo que elas podem fazer sem se machucar seriamente. Isso é possível graças à sua estrutura óssea única. Os morcegos não são cegos. Quando está escuro lá fora, eles caçam usando ecolocalização, que usa ecos ricocheteando em objetos para navegar. Existem muitos tipos de morcegos e alguns deles podem ver 3 vezes melhor do que os humanos. Eles têm receptores que permitem que essas espécies de morcegos enxerguem a luz ultravioleta. Os biscoitos da sorte não são originários da China. De acordo com a versão mais popular da história da origem, foram inventados por um imigrante japonês em São Francisco no início do século XX. Einstein não era ruim em matemática na escola. Ele dominou o cálculo aos 15 e sempre teve as melhores notas da sua classe. Esse mito vem da história de Einstein ter sido reprovado em um vestibular para uma faculdade em Zurique. Ele se saiu muito bem na parte de matemática, mas foi reprovado nas sessões de botânica, zoologia e linguagem. Os elefantes têm muito medo de ratos. Como a maioria dos mamíferos, eles têm o cérebro programado para saltar para trás quando vem uma criatura. Por mais enormes que sejam, os elefantes se assustam com pequenas coisas que se movem rapidamente pelos seus pés. No entanto, um rato não pode lhes fazer mal. Mesmo se tentar escalar a tromba, o elefante poderá tirá-lo facilmente. O Sol não é amarelo. Ele tem um monte de cores que se misturam e fazem com que pareça branco. Nós o vemos como amarelo ou laranja porque a atmosfera da Terra espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que vemos o céu azul e porque o Sol parece mais quente ao nascer e pôr do Sol. Nem todos os cometas têm cauda. Quando estão próximos a uma estrela, parecem pequenos pedaços congelados de gelo e rocha. À medida que se aproximam de uma estrela, o gelo se espalha graças ao vento solar e parece uma cauda. Às vezes, essas caudas são muito fracas para serem vistas. Os cometas também podem ter uma cauda de poeira e partículas de gás. Os avestruzes não escondem a cabeça na areia quando estão em perigo. Eles são os animais de 2 patas mais rápidos e podem ultrapassar quase qualquer intruso ou chutá-lo com suas pernas poderosas. Às vezes, eles se abaixam para comer um pouco de areia para uma melhor digestão. Eles também fazem isso para verificar seus ovos no chão quando começam uma família. Você pode dormir ao ar livre depois de lavar o cabelo e não ficará doente. Até mesmo dormir assim ao ar livre em temperaturas abaixo de 0 pode apenas deixá-lo com frio e congelar o cabelo. Os vírus causam resfriados e não se importam com a condição do seu cabelo. O verão não ocorre porque a Terra está mais próxima do Sol. Na realidade, o eixo inclinado da Terra causa as estações do ano. Ao longo do ano, diferentes partes do nosso planeta recebem os raios mais diretos do Sol. Então, quando o Polo Norte se inclina em direção ao Sol, é verão no hemisfério norte. E quando o Polo Sul se inclina em direção ao Sol, é verão no hemisfério sul. É por isso também que no verão, o Sol fica acima do horizonte por até 17 horas por dia e apenas por cerca de 6 horas durante o inverno. Não é possível ver milhões de estrelas mesmo na noite mais clara e longe das fontes de luz. O maior número que você pode ver se tiver uma visão realmente boa é cerca de 3.000 delas. Elas são as que estão mais próximas e brilhantes o suficiente. Alguns outros objetos luminosos que você pode identificar são planetas, galáxias distantes e satélites artificiais. A Lua realmente não tem um lado escuro. Ela é ligada à Terra pela maré, então sempre vemos apenas um lado dela. O Sol, a Lua e nossa Terra estão todos em constante movimento. Assim, há momentos em que o lado da Lua visível para nós está claro, e então o outro lado. Ele apenas parece escuro para nós. Não se preocupe, você não come 8 aranhas todas as noites durante o sono. A maioria das pessoas dorme com a boca fechada, então uma aranha não consegue entrar. Mesmo que você durma com a boca aberta, as poderosas vibrações que produz ao respirar e um jato de ar quente saindo da sua boca assustarão qualquer pequena aranha. Uma moeda que cai do Empire State Building não causará danos a ninguém no solo. É leve e não consegue acelerar o suficiente para ser tão devastadora. A velocidade da moeda aumenta a cada segundo que passa durante a queda, mas a resistência do ar também aumenta. O pior que pode fazer a um transeunte é arder um pouco. Os mamutes ainda vagavam pelo planeta na época em que as pirâmides de Gizé foram construídas. A maioria dos mamutes foi exterminada há cerca de 10.000 anos, mas uma pequena população de 500 a 1.000 mamutes lanosos viveu no Ártico até 1650 a.C. A Grande Pirâmide de Gizé já existia há 1.000 anos quando o último mamute lanoso desapareceu. Sua língua não tem seções amargas, doces, azedas, salgadas ou umami para degustar, nem mesmo o papi. Cada uma das 8.000 papilas gustativas que você tem na língua, no céu da boca e até na garganta podem detectar todos os sabores da mesma maneira.
Você não precisa se preocupar em colocar certos alimentos em determinados lugares da boca para obter um sabor melhor. As impressões digitais não são 100% exclusivas. Pessoas com parentesco podem ter padrões semelhantes. Além disso, com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e nem todas as impressões digitais registradas, não podemos ter certeza de qualquer maneira. Seu cérebro tem mais conexões nervosas do que o número de estrelas na Via Láctea. São cerca de 200 bilhões de estrelas, contra 100 bilhões de células nervosas multiplicadas por 40 mil conexões nervosas. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. Existe um canal de comida e outro de ar no fundo da boca. Ao engolir, o ar poderia levar o alimento pelo tubo errado até os pulmões. As consequências seriam dramáticas. Para evitar que isso aconteça, há uma aba protegendo a traqueia. Quando comida ou bebida estão passando, a respiração é temporariamente interrompida. Não é possível cantarolar a boca Qs enquanto segura o nariz. Você está expirando enquanto canta de boca fechada, e se seu nariz também está fechado, o ar não consegue escapar. Os restaurantes de sushi não servem wasabi de verdade. Seria incrivelmente caro, então eles o substituem por raiz forte tingida com mostarda. O verdadeiro é da mesma família de plantas. É servido fresco, ralado do talo e tem um sabor mais doce. Suas chances de obtê-lo são de cerca de 0,5%, e se o obtiver, saberá pelo preço super alto. As cenouras não eram originalmente laranja. Antes dos séculos 16 ou 17, quase todas eram roxas, com algumas raras exceções amarelas e brancas. As cenouras laranja foram cultivadas por fazendeiros holandeses. Eles acreditavam que seriam mais fáceis de crescer. É verdade que as coisas parecem sem peso no espaço sideral, mas há gravidade em todos os lugares. Quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como a Terra, mais fraca ela fica. Ainda assim, a gravidade afeta todos os pontos do universo que tem massa. Você tem ferro suficiente em seu corpo para produzir um prego de metal com 7 centímetros de comprimento. Experimente algum dia. Peraí, não faça isso. Um raio pode atingir o mesmo local 2, 3 vezes ou mais de 100 vezes. Mesmo durante a mesma tempestade, nada pode impedir um relâmpago de atingir o mesmo lugar que havia atingido alguns segundos antes ou séculos atrás. O relâmpago prefere objetos altos e isolados. O Empire State Building, por exemplo, é atingido cerca de 25 vezes por ano. O maior organismo vivo não é a baleia azul ou o elefante africano, é o cogumelo do mel nas Blue Mountains, nos Estados Unidos. Tem o comprimento de 6,5 Burj Khalifas de ponta a ponta, e esse é o prédio mais alto do mundo. Ainda está crescendo e é comestível. Os perus podem corar, assim como os humanos. A pele da cabeça e do pescoço pode ficar vermelha ou azul quando eles estão excitados, com raiva ou doentes. A aba de pele sobre o pescoço é chamada de pala e pode ficar vermelha de tanta excitação. Durante a temporada de acasalamento, as carúnculas dos perus machos também ficam escarlates para mostrar seu interesse pelas fêmeas. O Saara não é o maior deserto do mundo. O deserto da Antártica é quase 2 vezes maior. O segundo lugar pertence ao deserto ártico e o Saara é o terceiro. A principal característica de um deserto não é o calor excessivo ou as dunas, é a falta de precipitação. Os campos de gelo e as montanhas rochosas da Antártica quase nunca recebem uma gota de chuva. Ficar muito perto de um aparelho de TV não o deixará cego e nem causará sérios problemas de visão. Ei, diga isso pra minha mãe. Isso pode forçar temporariamente os olhos, mas problemas de longo prazo são extremamente raros. Ler no escuro também não o deixará cego. As moscas vivem mais de 24 horas. Uma mosca doméstica média vive cerca de 1 mês. As moscas da fruta têm uma vida útil de 40 a 50 dias. Ao longo desse tempo, uma mosca fêmea pode ter até 500 filhotes. É por isso que deixar moscas em uma sala trancadas e esperar não resolverá o seu problema com insetos. Os ursos não dormem por meses durante a hibernação. Os processos em seu corpo ficam mais lentos e eles não comem nem bebem. Mas eles ainda podem reagir perfeitamente a qualquer coisa inesperada acontecendo ao seu redor, então mantenha a distância de suas tocas. Estalar os nós dos dedos não faz mal à saúde. O som que você ouve ao fazer isso é um fluido orgânico especial estourando nas fendas entre os ossos. Isso acontece devido à pressão que você exerce sobre as articulações e é inofensivo. Os peixes dourados não se esquecem de tudo o que acontece com eles após 3 segundos. Experimentos provaram que eles podem se sair muito bem com seu cérebro minúsculo, armazenando informações por vários meses. Eles também podem se esconder de seus inimigos e encontrar comida. Você não pode fritar um ovo na calçada, não importa o quão alta esteja a temperatura lá fora. Um ovo precisa de 70 graus Celsius para cozinhar e uma calçada atinge no máximo 63 graus Celsius.
Bananas não crescem em árvores. Elas são uma erva relacionada à família do gengibre e se parecem um pouco com babosa ou outras suculentas semelhantes a caules. Os camaleões não mudam de cor para se misturar com o ambiente. Eles fazem isso para mostrar seu humor e para se comunicar. Eles ficam pretos quando estão nervosos ou chateados, e quando estão felizes, você verá o verde ou o azul brilhante. Eles usam cores mais claras para atrair parceiros. A descarga do vaso sanitário não gira na direção oposta no hemisfério sul. A rotação da Terra afeta coisas como a corrente do Golfo e furacões, mas não tem controle sobre vasos sanitários. A direção varia de modelo para modelo e depende da pressão da água. A semente de mostarda não é a menor do mundo. A detentora do recorde nessa categoria é a semente da orquídea da floresta tropical. Algumas delas são tão pequenas que você não as verá a olho nu. Elas saltam no ar como partículas de poeira e pousam nas árvores da floresta tropical para se espalharem ainda mais. As cenouras têm bastante vitamina A, mas nem isso é suficiente para ajudá-lo a enxergar na escuridão total. Só pode ajudá-lo a manter uma visão saudável. Tudo no sistema solar está sempre em movimento. A Lua está se afastando da Terra a cada ano e o nosso planeta fica cada vez mais longe do Sol. Você também está constantemente em movimento, mesmo quando está completamente imóvel. O chocolate branco não é realmente chocolate. É feito de açúcar, laticínios, baunilha, manteiga de cacau e lecitina, mas não contém sólidos de chocolate. A manteiga de cacau é derivada dos grãos de cacau, o que torna o chocolate branco um primo do chocolate amargo e ao leite, mas não o parente mais próximo ou a mesma coisa. O café não vai atrapalhar o seu crescimento. Ufa! A altura que você vai crescer é uma característica genética. Uma dieta saudável também pode contribuir para isso. Defina o seu limite de consumo de café em 2 xícaras por dia e você ficará bem. 2 xícaras? Você não precisa lavar o frango antes de cozinhá-lo. Isso pode espalhar germes em suas mãos, superfícies de trabalho, roupas e suprimentos de cozinha por meio de respingos. Nozes, amêndoas, castanhas de caju, castanhas do Brasil, nozes de macadâmia, pistachos ou pinhões são formalmente sementes de drupas. Os diamantes não são tão raros. São rochas comuns e extraí-los não é tão complicado como era há 150 anos. Campanhas publicitárias e preços aumentados artificialmente os ajudaram a se tornar algo considerado luxo. Os touros não ficam com raiva quando você lhes mostra algo vermelho. Eles são daltônicos e só podem ver as cores amarelo, verde, azul e violeta. O movimento é o que os deixa irritados e autoprotetores. Portanto, tente parecer uma banana. Nadar logo após uma refeição não lhe dará cólicas. Seu corpo precisa de um pouco de sangue extra para digerir os alimentos, mas a natação não o reverte dos músculos de seus braços e pernas, atrapalhando seu trabalho. Adicionar sal à água não fará com que ela ferva mais rapidamente. A temperatura da água salgada ficará mais alta mais rapidamente do que a da água normal, mas o ponto de ebulição também será mais alto, e o sal adiciona um pouco de massa extra, então as coisas não vão acelerar. Os cangurus não podem andar para trás. Eles têm pernas musculosas, pés grandes e cauda, e podem se mover para a frente rapidamente, mas não podem ir na direção oposta por causa da sua construção corporal. Eles estão no brasão de armas australiano junto com emus, que também não podem se mover para trás, simbolizando que o país está sempre se esforçando para avançar. O leite não tornará seus ossos indestrutíveis. Ele contém cálcio e vitamina D, mas nenhum poder mágico de cura óssea. É bom com biscoitos. E isso não é um mito.